Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a Faz Talento. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o seu estilo na hora de se vestir para uma entrevista de emprego. A gente vai dar algumas dicas importantes para você não errar, né? Colocar a roupa certa na hora de participar de uma entrevista. Acompanhem. Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre o estilo na hora da entrevista, né? O que usar e o que não usar para poder não fazer feio na hora de participar de uma entrevista de emprego. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar o seguinte: na entrevista você está sendo avaliado tanto profissionalmente, então as suas qualificações, experiências, a sua formação, e o seu lado como pessoa também, então personalidade, aptidões, o que você faz de melhor, o que não faz. E aí a gente tem a questão da aparência, né, da roupa, da vestimenta, como um ponto importante. Você precisa utilizar uma roupa que não chame tanto a atenção para o seu corpo, certo? Porque o foco é o seu lado profissional, então para poder não estar fazendo feio. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que pode e o que não pode usar, né? Algumas dicas, começando pelas mulheres, o que não utilizar. O primeiro ponto é o decote, tá? O decote ele chama mais atenção para o corpo, para o físico, do que para o seu lado profissional. Passando adiante, a gente vai ver que as transparências também, né, as roupas transparentes, elas não são legais nos processos de entrevista, tá? Roupas de ginástica e leg, né? A gente vê hoje, né, as mulheres gostam de utilizar bastante esse tipo de roupa por ser mais confortável, enfim. Mas na entrevista, pessoal, ela acaba marcando muito o corpo, né, da mulher. Então acaba mostrando muito mais do que é necessário, certo? E aí acaba chamando mais atenção o corpo do que o lado profissional. Então evite a roupa leg, tá? Essas roupas de ginástica. Roupas muito apertadas, roupas desconfortáveis, tá? Na hora que você for se vestir, que você for se preparar para a sua entrevista, é bom também você dar uma olhadinha, escolher uma roupa que você se sinta confortável, que você se sinta bem, para não chegar na hora da entrevista, ficar puxando a roupa sobe, te deixa desconfortável, você acaba perdendo a sua atenção, né? E aí não consegue ter um desempenho legal na hora da entrevista. Passando adiante, a gente vai falar um pouco sobre saias, tá? É um assunto um pouco mais complicado. Às vezes o pessoal pergunta, utilizar ou não utilizar saia? A orientação que a gente dá é saias para baixo do joelho são adequadas, podem ser utilizadas dentro da entrevista. Agora, saias para cima do joelho já não são recomendadas, tá? O interessante é utilizar umas saias um pouco mais longas, porque as saias mais curtas elas já chamam um pouco mais a atenção para o seu corpo, para o físico e não para o profissional. Passando adiante, barriguinha de fora, né? Às vezes uma roupa mais curta deixa a barriga, né, um pouco do seu corpo aí exposto na hora da entrevista. Então isso não é legal, tá, pessoal? A gente precisa colocar uma roupa mais fechada, uma roupa mais social para não chamar tanto a atenção. Bacana? Maquiagens excessivas, tá? Às vezes você vai se maquiar, usa tons muito fortes também, não é legal, tá? O ideal é utilizar alguns tons mais fracos, uma maquiagem que não chame tanto a atenção, beleza? Passando adiante, questão dos esmaltes, tá? Às vezes a gente pega nas entrevistas, vê algumas mulheres utilizando esmaltes bem coloridos, muito excessivos, então chama mais atenção o esmalte, a mão da pessoa, do que propriamente a entrevista em si, o que ela está falando. Então toma cuidado com as cores que vai utilizar na hora da entrevista, tá? Então se preocupe um pouquinho, tome atenção, avalie, olhe para ver se está adequado, se cabe ou não. Passando adiante, acessórios em excesso, tá? Então brincos muito grandes, colares, coisas muito excessivas, né, acabam chamando mais atenção para esses objetos do que para você em si, para aquilo que você está falando, para aquilo que você está tentando demonstrar na hora da entrevista. Então tome um certo cuidado. Cabelo desarrumado também é a mesma coisa, então na hora de ir para a entrevista, dá uma arrumadinha, se prepare. Não significa que você precisa ir ao cabeleireiro para fazer o seu cabelo, gastar dinheiro para ir numa entrevista. Não, não é isso o objetivo. Mas sim se arrumar ele, deixar ele bem organizado para não passar uma impressão negativa de falta de cuidado, de falta de zelo na hora lá para o entrevistador. Saltos muito altos também, tá? Então às vezes você coloca um sapato muito alto, te deixa desconfortável, você acaba perdendo
um pouco do equilíbrio, não consegue se locomover de uma forma tranquila. E aí você imagina um salto muito alto, uma saia curta, num processo seletivo onde você vai fazer uma dinâmica de grupo, você precisa se movimentar, às vezes sentar no chão alguma coisa, você vai sentir aí muita dificuldade para poder estar participando. Bacana? Passando adiante, roupas íntimas aparentes, tá? Às vezes a roupa que você coloca, ela não te favorece tanto, acaba na hora que você senta, abaixa alguma coisa, acaba mostrando demais. É a mesma coisa, você vai participar de uma entrevista de grupo, uma dinâmica, onde você precisa agachar, pegar alguma coisa, correr, e aí de repente começa a mostrar demais, mostrar aquilo que não deve ser mostrado na hora da entrevista, né? Por exemplo, as roupas íntimas. Então não é adequado. Aí passando à frente, roupa rasgada, né? Calças rasgadas. Em excesso, né? Muito rasgado, com muito detalhe, como mostra essas fotos, não é legal, tá, pessoal? Acaba mostrando demais, acaba passando uma impressão negativa sobre você, sobre o seu cuidado, e aí tira a atenção, o foco da entrevista, né? Do lado profissional, e volta-se para o seu lado de estilo, de pessoa, do que você gosta e não gosta de fazer. E aí a gente passando adiante, roupas que marcam o corpo, tá, pessoal? Então, como a gente vem falando desde o começo, as legs, as roupas muito apertadas, elas acabam mais chamando a atenção para aquilo que você está vestindo, para o seu corpo, do que para o processo de entrevista, para quem você é realmente como uma profissional, com aquilo que você faz, aquilo que você gosta, as qualificações, enfim. Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que vai vestir. E agora para os homens também basicamente a mesma coisa, a gente vai falar um pouquinho. Primeiramente, camiseta regata, mostra demais o corpo, o certo é esconder, é não ficar mostrando, bacana. Abadás, tá? Às vezes os meninos têm o costume de utilizar abadás, às vezes vai em micaretas e tudo mais, e querem utilizar eles em outras ocasiões que não sejam festas, tá? Então, para entrevista, pessoal, não cabe, não é legal. Utilize uma roupa mais formal e não a roupa que você foi na balada, bacana? E aí passando adiante, continuando, bermudas também para os meninos. Negativo, tá, pessoal? Vai mostrar suas pernas, vai chamar atenção para o seu corpo, fica deselegante na hora da entrevista. Então tome cuidado aí para não utilizar nenhum tipo de bermuda. Chinelo de dedo também não é legal, tá? O certo é um sapato fechado, um sapato mais social. Roupas, né, íntimas também aparentes para os meninos é a mesma coisa. Então da mesma forma que não é legal para a mulher, para o homem também não. Então você precisa baixar, agachar alguma coisa, vai aparecer demais. Correntes em excesso, muitos acessórios também acabam chamando mais atenção para o acessório do que para você em si, certo? Boné também nem precisa nem falar, né? Acho que todo mundo já está cansado de ouvir. Boné não cabe na hora da entrevista, o boné é algo mais informal, fica para outra ocasião. Roupas de personagens também passa uma sensação mais infantil, né, sobre você do que profissionalmente. Então evite utilizar essas camisetas de personagens na hora da entrevista. Tênis coloridos também, evite utilizar, chama muita atenção, por exemplo, essas cores mais chamativas, mais berrantes, chamam muita atenção, fica uma coisa deselegante, fica desagradável na hora da entrevista. Moletom também, pessoal, não é legal utilizar na hora da entrevista, são roupas mais informais que você deve utilizar em outras ocasiões e não na hora da sua entrevista. Então aí falando um pouquinho agora sobre o que a gente deve usar, como que a gente deve se vestir. As mulheres. A gente pode partir para um lado mais social, dependendo da vaga, dependendo do contexto. Então, por exemplo, é uma vaga de cargos de supervisão, gerência, mais corporativo. Então, cabe sim um lado mais social, mais executiva. Você pode utilizar também um lado mais esporte fino, tá? Então roupas mais descoladas, não tão sociais. Então para algumas outras vagas mais despojadas, algumas empresas que você vê que tem um lado mais despojado. E também o lado mais casual. Eu não tenho roupa social, eu não gosto de utilizar. Vai no básico do jeans, uma camisetinha, que aí você vai fazer legal, vai estar bem arrumado, não vai fazer feio na hora da entrevista. Então, o básico é o que eu falei no começo do vídeo. O mínimo é muito na hora da entrevista. Bacana? E aí a gente vai falar um pouquinho também sobre maquiagem. Então, vocês podem ver tons mais
mais neutros, que realçam um pouco mais a sua beleza, mas não chamam tanta atenção, não são cores excessivas, então fica bem legal aí você manter um tom mais natural na sua maquiagem. Bacana? Sapato, utilize o sapato que você se sente mais confortável, um saltinho ou algo mais reto, uma sandália, não tem problema, tá, pessoal? Desde que você se sinta confortável, consiga andar com tranquilidade, se precisar abaixar, correr, alguma coisa na entrevista, você consiga fazer com o sapato que você está utilizando. Para os meninos, roupa social, tá? Se for uma vaga mais social, então terno, gravata, uma camisa social, calça social. O esporte mais fino, tá? Aquele lado mais despojado, às vezes já com sapatênis, alguma coisa não tão casual, tão social. E também aí a gente entra no casual para os meninos. É a mesma situação das meninas, não tenho o que utilizar, eu não tenho roupas sociais. Vai na calça jeans, camiseta polo, que é o básico, é o mais comum, você não vai fazer feio, não vai errar, beleza? E aí passando adiante, cabelo para os meninos, cabelo bem arrumado, organizadinho, penteado também para não fazer feio. Sapato social, um sapatênis, e se for utilizar tênis, tá? Não tem problema, desde que forem cores mais neutras, cores não tão chamativas, então, por exemplo, um preto, um branco, cores que não vão chamar mais atenção para o seu pé do que para aquilo que você está falando na hora da entrevista. A barba sempre feita, tá? Pode ser sem nada ou até mesmo com um pouco de barba mais feita, organizadinho, bonitinho, para não ter nenhum tipo de problema. Unhas também, sempre feitas, sempre bem cuidadas, que aí é o ideal aí para vocês utilizarem na hora da entrevista. Então essas foram as dicas de hoje, falando um pouquinho sobre o estilo. Lembrando que utilize sempre aquilo que você se sentir mais confortável. E uma forma de você saber se você está bem vestido, se você está preparado para o processo seletivo, se vista para a entrevista, vá até um espelho, se olhe no espelho e se coloque no lugar do entrevistador. Você, como dono da empresa, como entrevistador, você contrataria aquela pessoa que você está vendo no espelho? Se você contrataria, beleza, bacana, você está bem vestido, você está elegante, vai para sua entrevista confiante. Agora, se ficar alguma coisinha, isso aqui está demais, isso aqui está muito apertado, reveja aí o seu look, mude alguma peça para você ficar aí mais confortável, mais agradável e participar com tranquilidade da sua entrevista. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido. Se ficar alguma dúvida, alguma coisa, deixe nos comentários que a gente tenta responder para vocês. Um grande abraço e até a próxima.